Olá, olá, sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital e ao canal Silvio Navarro, esse mestre do jornalismo que nos abre espaço para que a nossa mensagem possa chegar a mais pessoas possíveis. Hoje eu estou com a professora Márcia, ela que já fez live aqui no canal do Silvio, sobre música e neurociência, e nós vamos tratar justamente desse tema, das perguntas que ficaram abertas por vocês, por exemplo, como o funk age no cérebro, o que Bach provoca no cérebro, Mozart, e como funciona a neuroplasticidade. Professora, muito obrigada por aceitar falar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, né? Porque, assim, aos poucos a gente vai começar a compreender o que está acontecendo na nossa sociedade, né? As pessoas falam polarização, mas na verdade assim não é bem polarização, né? Mas tudo bem, vamos chegar e vamos tentar entender a questão do funcionamento do cérebro, a importância da música, né? E se der assim, um tempinho, eu gostaria de falar alguma coisa sobre o que está acontecendo na educação, porque atualmente estou como presidente da Comissão de Educação do Instituto Arpia. Tá? Claro que vai, para quem não sabe, a professora é doutora em neurociência e atua diretamente na área da educação, inclusive participando de audiências públicas, ou seja, ela sabe exatamente o que vai acontecer com o futuro dos nossos filhos. Professora, a senhora pode, só para a gente já fazer uma introdução, para quem não está por dentro dos assuntos, explicar o que é neuroplasticidade? Bom, na verdade, quando você chega e você tem o cérebro, né? Será que você pode colocar a primeira figura? Tá? Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas já tem uma noção do básico, né? O cérebro, ele é dividido em várias partes, né? Tem um hemisfério direito, um hemisfério esquerdo, e ela é dividida em lobos frontais, parietais, occipital e temporal, certo? Acho que é. E cada parte assim tem uma função específica, né? O frontal tem várias funções, entre elas a questão do movimento, o parietal, noção espacial, o occipital é a parte da visão e o temporal é basicamente da audição, mas elas são bem subdivididas e cada parte tem uma função mais ou menos específica. Mas, assim, não é tão fácil assim, não existe uma parte assim que você chega, você vai... uma área que é para você tocar piano, né? Para vocês terem ideia, tocar uma nota musical. Né? Eu vou tocar a nota Dó. Pode ser do primeiro. Pode manter no primeiro. Tá? Para você chegar, você tocar a nota Dó. Né? Você vai ter que usar a área dos quatro lobos. Por exemplo, você vai ter que identificar onde fica a nota Dó e o movimento, que é o frontal. Tá? O parietal, para você chegar, você vai ter que ter toda a noção espacial, né? O occipital, você vai ter que ver a nota, e o temporal, quando você vai chegar e você escutar. Então, o que é? Seriam conexões. Né? E quando você chega e você faz essas conexões, e você vai mudando as conexões de acordo com uma função, uma mudança de função, é a neuroplasticidade. Né? E a música, para vocês terem ideia, ela tem uma capacidade, assim, ela usa tantas áreas cerebrais, que quando eu fui fazer a tese de doutorado, né, eu tinha que ver quem que poderia participar do meu trabalho, né, como voluntários. E, assim, um dos problemas que me dificultou muito é que, geralmente, as pessoas que começam a estudar música muito cedo, elas têm o corpo caloso aumentado. O que é corpo caloso? São a área que tem as conexões entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Tá? Então, olha só o quanto a música consegue assim, associar várias informações de uma forma simultânea. E o que é inteligência? É a capacidade de você chegar e você ter várias informações.
você conseguir lidar com aquelas informações para você chegar e você ter um comportamento adequado, certo? Bom, eu gostaria de falar também da questão da parte dos benefícios, né? Que você perguntou sobre as músicas de Mozart, Bach e Beethoven, certo? E assim, antes de explicar, é importante... Não, antes, tá? Antes. Isso, tá? É importante explicar que a música, ela é bem complexa. As pessoas não acham que é só uma sequência de notas, não sei o que e tal, mas não. Né? Ela tem a parte lógico-matemática muito grande. Se alguém falar assim, eu quero ser músico porque não gosto de matemática, eu acho que a opção não é muito acertada, tá? Porque, assim, a música, né? Por exemplo, uma nota musical, ela é o quê? É resultado de números de vibrações por segundo, tá? Hertz, opa, tá faltando um R, tá? Frequência, né? Então, por exemplo, você na orquestra tem uma nota que todos os músicos vão afinar o seu instrumento, tá? É um Lá 440 Hz. Bom, depois, outra parte lógico-musical é o tempo. Então, o que é o tempo? É baseado num pulso, né? Que é uma batida assim, regular. E assim, ele tem um tempo, tem as suas subdivisões, que são tudo na base da proporção. Então, você tem que entender essa questão da proporcionalidade, né? Bom, e também tem o sistema, os sistemas, né? Porque tem a questão, por exemplo, no idioma tem as gramáticas. E na música tem o sistema tonal, modal, tem vários tipos de sistemas. E geralmente, assim, eu acredito que 80%, 90% das músicas ocidentais são tonais. Sabe, acho que todo mundo já ouviu falar de acordes, escalas maiores, menores, tudo está ligado nesse sistema. E todo esse sistema é baseado em lógicas, proporções. Tá? Então, gente, é bem difícil. Tá? E agora, além da parte do lógico-matemático, a música tem a questão da emoção. Né? Então, por exemplo, a maioria das pessoas gostam de música porque ele toca a fundo a emoção. Tá? Então, como que é feita essa questão da emoção? Como que, quando a gente chega e sente uma emoção, tá? Essa emoção afeta em quase todos os aspectos do ser humano. Por exemplo, ele na cor da pele, no modo de chegar e andar, no modo de falar, tá? Tanto é que, por exemplo, uma pessoa, você está conversando com uma pessoa, né? Um amigo, um parente, alguém da família, assim, de repente você fala assim, nossa, o que aconteceu? Por que você está triste? Aí a pessoa, não, então, né? A gente tem capacidade de chegar a identificar se a pessoa está triste, se a pessoa está alegre, não sei o quê. Por quê? Porque existe essa alteração e a gente consegue identificar de uma forma mais ou menos inconsciente. E é interessante porque se você chegar, você fala assim, nossa, a pessoa está triste, né? Aí se você chega e pergunta assim, como que você sabe que a pessoa está triste? É difícil de descrever, tá? E a pessoa geralmente tem que estudar muito essa questão para poder descrever o que faz com que uma pessoa pareça, quais as características que demonstram a emoção de cada das pessoas. Aí depois tem ele também, e cada emoção também está relacionada com determinadas características musicais, tanto na execução como também na composição, né? Então, por exemplo, as músicas mais tristes, geralmente elas são mais assim, os sons não são muito intensos,
né? São mais fraquinhos, as notas são mais ligadas, né? Né? O andamento também é mais lento, sim. Tá? As notas, assim, o tempo não é muito preciso, tá? Agora, as músicas rápidas e alegres são geralmente mais precisas. Pá, 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 né? Que nem os batuques, né? Então, você vê que existe aquela precisão rítmica, tá? E também tem a questão dos sons, né? As notas. Tem aquelas notas que são consonantes, né? Que são notas que a frequência, eles são harmônicos, né? Então, eles não têm muita, como que fala? Elas combinam mais. E tem aquelas que são mais, assim, causam mais dissonância, atritos, né? Então, ele chega, de certa forma, são desconfortáveis. Então, tanto é que a música trabalha muito com usar dissonância, né? Gerar uma tensão para depois resolver essa tensão. Então, são vários aspectos que usa, tanto a parte emotiva como a parte lógica, certo? Tá, aí pode passar o próximo? O que tem tudo isso a ver com o benefício e o problema que determinadas músicas podem provocar, tá? Então, vou explicar como o cérebro humano processa informações, tá? Então, por exemplo, você chega, né, e você vê algo parecido com uma cobra, tá? Aí ela vai ser processada por duas vias. A primeira via vai do tálamo para a amígdala, né? Uma coisa, muitas vezes as pessoas perguntam, mas essa amígdala que tem aqui na garganta? Não, são duas amígdalas que tem aqui no cérebro, tá? E elas são responsáveis para analisar se tem algum contexto emocional. Então, por exemplo, você vê cobra, algo parecido com cobra, e você morre de medo de cobra, tá? Então, você vai processar várias informações de uma forma simultânea, né? E caso haja emoção, ela vai chegar e vai soar alguma coisa parecido com alarme, vai liberar vários tipos de hormônios em várias áreas do cérebro, e para que haja uma reação rápida. Tá? Aí você vai ou ficar parado, sair correndo, vai querer matar a cobra. Tá? Geralmente são reações bem automáticas e instintivas. Agora, a segunda via, ela é muito mais lenta, né? Ela vai passar em várias áreas cerebrais, assim, do córtex, né? E vai coletar informações, resgatando informações conscientes para analisar os fatos para um comportamento adequado. Por exemplo, tá? Quando você chega, você vê direitinho a cobra, fala assim, poxa, mas essa cobra é de plástico. Opa, é de plástico, então é de brinquedo. Se é de brinquedo, não oferece perigo, né? Aí o que vai acontecer? Ele vai mandar sinais para a amígdala, né? Vai inibir a amígdala e vai poder parar de ter aqueles comportamentos inadequados, sair correndo ou coisa parecida, e vai parar de ter medo, certo? Bom, próximo, por favor. Então, são dois processos bem distintos, né? A primeira via, que está ligado com a emoção, ela vai, assim, estar relacionado com o default, tá? O que seria default? Serão redes neurais, né? A ativação cerebral, ela não é feita de uma forma, assim, aleatória, tá? Existem redes neurais que seriam áreas cerebrais que são interligadas e são ativadas mais ou menos de uma forma conjunta, né? Então, quando você chega, você tem uma emoção, tá? Vai estar ligado com essa rede neural chamada default, né? E como que é o processamento das informações? Como eu disse antes, você vai processar várias informações
de uma forma simultânea, né? E a atenção vai ser automática. Então, por exemplo, né, você está num tiroteio, no meio de tiroteio, tá? Então, o que vai... Você vai estar assim, com medo, assim, e você vai estar atento para ver se não tem outro tiro vindo de outro lugar, tá? Então, a atenção vai ser bem automática. Onde tiver alguma coisa relacionada com a missão, vai, tá? As informações também são abstratas, né? Por exemplo, você vai chegar e você vai mexer num ferro super quente. A sua mão vai retirar automaticamente, né? Às vezes você nem percebe que você mexeu em algo quente, tá? Mas a reação é automática, tá? Então, essa forma de processamento, ela está diretamente ligada com a parte assim mais primitiva, né? Então, ele está ligado com o processamento bottom, baixo, né? Seria fundo, né? Up, em cima. Então, quando você chega, você processa uma informação e você reage de acordo com essa informação. Tá? Agora, a outras rede neural, que está ligado com a segunda via, que é razão, tá? O processamento dela é bem mais devagar, né? Então, ele vai processar detalhes, uma informação de cada vez. Diferente da primeira, que vai processar várias informações de uma... Não, ele mais ela é sequencial, tá? A atenção é focada. E as informações são completas, tá? É como assim você estivesse pensando. O que é pensar? Né? É como você estivesse falando interiormente, tá? Direto com a fala, né? Com a linguagem. E o comportamento é controlado, tá? Então, enquanto o primeiro é reação do que você chega, você percebe, o segundo não. É quando você chega, você tem as informações e você vai analisar essas informações e você vai chegar e vai controlar o seu comportamento. Tá certo? Bom, próximo, por favor. Peraí, desculpa, volta. Né? E uma coisa é bem importante vocês entenderem, tá? A gente vê que os dois processamentos são, de certa forma, incompatíveis. Né? Um é global, outro é detalhe, tudo. E eles realmente, quando eles têm uma relação que a gente fala de inibitória mútua. Ou seja, a ativação intensa de uma das áreas, ela vai inibir automaticamente a outra rede neural. Né? Então, por exemplo, quando geralmente as pessoas chegam e estão muito nervosos ou com raiva, alguma coisa assim, e fazem besteira. Depois, se arrependem, tá? É quando você chega, você tem uma emoção muito forte, você acaba inibindo a razão, o raciocínio, tá? Inclusive, esse fenômeno tem um nome bem assim, bem legal, é sequestro emocional. Né? E do outro lado, quando você chega e a razão inibe a primeira área, é quando você chega, você está tão focado, está pensando tanto, que você chega e você perde a noção do tempo, espaço, você não sabe se está quente, se está calor, tá? Então, você foca exatamente só naquelas informações, tá bom? Então, é importante a gente ver que tem duas formas de processar que são bem distintas, e a gente não consegue perceber que existem essas duas. Por quê? A gente passa de um para o outro, às vezes junta os dois, porque se nenhum dos dois estiver muito ativado, eles trabalham assim, juntos com maior tranquilidade. Né? Aliás, esse geralmente é o ideal. Tá? Próximo, por favor. Bom, aí o que acontece? A gente viu que é através do raciocínio que a gente inibe a emoção, né? E por exemplo, o que é a música de Bach?
a música de Bach, vocês não têm a ideia da complexidade estrutural. Tá? Imagina um arquiteto, um engenheiro que consegue chegar e fazer assim, detalhes, uma obra com detalhes assim, requintes, assim, com matematicamente perfeito. E o resultado é algo lindo, maravilhoso. Tá? Então, ela, assim, é tudo elaborado, tudo perfeito. Né? E então, tem a beleza, e tem a estrutura, e tem a organização. Então, o que o cérebro faz? Ele consegue perceber isso. Né? Aí, quais os benefícios? Melhora na concentração, redução de estresse, ansiedade, tá? E pode melhorar memória e habilidades cognitivas. Né? Ajuda também na questão do foco e atenção. Certo? Bom, depois, o Mozart, tá? Ele não ele tem uma elaboração, mas ele não é tão assim intenso que nem do Bach. Ele é é clássico, então é assim, ela tem uma forma, tá? E ele consegue a perfeição dentro dessas formas. Então, existe uma clareza estrutural, uma elegância e também uma beleza melódica, tá? E assim, através disso, tá, ele consegue provocar respostas emocionais positivas, né? Diminuir estresse, a frequência cardíaca e até alívio em sintomas de ansiedade e depressão. Por quê? Porque ela ativa a área cerebral relacionada com a organização, com a razão, com a estrutura perfeita, tudo certinho, né? Então, e é algo assim que o cérebro percebe, poxa, isso aqui é bom. Depois o Beethoven, por favor, próximo. Tá? Agora, o Beethoven, ele vem logo, assim, é mais ou menos contemporâneo ao Mozart, tá? E o classicismo é onde as coisas existem, assim, formas, tá? E o Mozart, dentro dessa forma, faz, assim, coisas maravilhosas. Agora, o Beethoven, não, ele chega e extrapola, né? Então, e ele utiliza expressividade, assim, uma intensidade emocional, ele consegue tirar, assim, inovar, tá? Com harmonias, assim, formas, tudo tal, mas só que tudo dentro de estruturas certinhas, né? Então, inclusive ele tinha uns caderninhos assim, que tinham os temas, no qual ele chegava e trabalhava de uma forma intensa. Então, a parte racional, a parte lógica, matemática do Beethoven tá lá, mas ele consegue o quê? Além de tudo isso aí, colocar músicas com uma força emocional muito maior, né? Então, ele, além dos benefícios, né, que seria redução de estresse, tá? O Beethoven, ele tem a capacidade de melhorar a criatividade, a imaginação e o pensamento abstrato. Por quê? Porque tem o fator da emoção, tá? Então, a emoção está ligada com a criatividade. Por quê? Porque ela processa várias informações de uma forma simultânea. Tá certo? Bom, aí vem a questão do funk. Bom, o funk, ele tem o ritmo sincopado, né? Então, o que seria ritmo sincopado? O ser humano, ele tem mecanismo que tem aquele tempo regular, né? Por exemplo, quando a gente está andando, a gente não fica a cada hora assim, a não ser... Normalmente a gente anda num ritmo, tá? Batimento cardíaco, tudo tal. Então, isso aqui é uma coisa regular e uma natureza do ser humano, tá? E na música tem os tempos. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pá,
pá, pá, tá? E agora, o que o funk faz? Ele usa ritmo sincopado, né? Que em vez de você chegar e você fazer, assim, marcar os tempos que seriam naturais para a gente, né? Para o ser humano, ele chega e faz sincopado. Ou seja, ele acentua tempos, né, que não é natural. Então, o que acontece? Com isso, ele quebra a expectativa, né, criando tensão, e tudo isso aí pode ser interpretado no cérebro como estímulo ou surpresa. Tá? Ele consegue... aí ele gera diferentes sensações e movimentos involuntários, tá? Desde arrepio até a necessidade de dançar, liberando neurotransmissores como dopamina e endorfina, que estão associados a prazer e a recompensa. Depois eu vou falar sobre essa questão também, tá? Tem também, ele usa bastante acordes dissonantes, né? Aquele que provoca tensão, né? E também tem a questão da falta de melodia e a repetição de frases fazendo apologia a sexos e tráfico de drogas. E as danças altamente sensuais, tá? Então, imagina, tá? Quando você chega, você vê assim, fala assim, mas o que tem aquela questão da estrutura, da trabalhada, da melodia, não sei o que tal? Não tem. Então, as características do funk faz com que a pessoa entre mais ou menos em estado de transe, né? Ou seja, ligada à parte da emoção, que vai fazer o quê? Vai inibir a parte racional. Quando você chega e você tá, né, emoção, você processa várias informações simultaneamente, tá? Mas só que é tudo, nem sempre é consciente. Então, imagina, tá? Você chega, você está em estado de transe e tem aquelas mensagens que são repetidas, e o que vai fazer? Com que essas mensagens sejam associadas com as emoções mais profundas, né? E a pessoa não tem nem consciência disso. E pior, inibindo toda a parte racional, controle, né? Então, eu acredito que o funk tem um poder bem forte de... vamos ver. De chegar e fazer com que a pessoa haja de determinada maneira, tá? E que tenha uma certa dificuldade para mudar esse comportamento. E aí depois, para você, só para terminar, tá? A liberação de dopamina. Então, o que é? O funk ativa a área do prazer, que é o mesmo das drogas, cocaína, sabe? Esses, assim, elementos assim bem nocivos, né? Então, ativação, e o que acontece? A ativação intensa, né, dessa área faz o quê? Faz com que ela chegue e sofra uma dessensibilização, tá? Então, sabe, droga? No começo precisa de pouquinho, e aos poucos tem que aumentar. Para quê? Para ter o mesmo grau de prazer. Então, e outra, tá? Quando a pessoa tem um prazer intenso, existe uma mudança, tá? Em vários aspectos. E existe um mecanismo do corpo que faz a homeostase, que seria buscar o equilíbrio, tá? Senão a pessoa vai ter um piripaque. E só que o que acontece? Quando a pessoa, assim, faz algo, por exemplo, está viciado, né? E usa constantemente uma substância, sim, o que é? O corpo, ele já começa a reagir, tá? Mesmo sem estímulo. Sabe o que é síndrome de abstinência? Muitas pessoas podem achar que esse síndrome de abstinência é só psicológico, emocional. Não, ele é físico, tá? Então,
inclusive, tem a potencialidade até de chegar e matar a pessoa dependendo da situação. Então, imagina, o funk tem a capacidade de chegar e fazer esse estrago. Gente, é complicadíssimo, né? Tá? Professora, então é por isso que as escolas, em sua maioria, não todas, claro, estão preferindo colocar funk no intervalo das crianças ao invés de música clássica? Bom, na verdade, Camila, é bem complicado, porque dentro da nossa comissão, inclusive eu tenho contato com várias outras instituições que estão trabalhando nesse aspecto, porque o que está acontecendo na educação brasileira é algo assim, é caos total, e o problema é que é proposital. Porque quando eu cheguei e comecei a tentar entender o que estava acontecendo com a educação, eu conversava com o professor, com pais, com não sei o que e tal. E, assim, começar a explicar, contar o que acontecia nas escolas, e eu falo assim, não, mas não é possível. Não, imagina, o que é isso? Que absurdo, não sei o que, né? Mas quando você chega e você vê o que acontece com... E eu converso com pessoas do Brasil inteiro, tá? Aí eu falei assim, então é verdade, né? Então, professores não podem corrigir, tá? Não pode usar métodos de alfabetização que realmente ensinam, tá? Os professores que querem ensinar são perseguidos, tá? Os alunos não aprenderam nada, mas tem que passar de ano. Então, falei assim, mas que é isso? Né? Aí comecei a tentar aprofundar. Até que eu cheguei e tive a bela assim, ideia de chegar, entender o que é esse tal de Paulo Freire, que todo mundo falava. Eu falei assim, mas o que ele defende? Né? E foi necessário ler só um livro, o mais famoso dele, né? A Pedagogia do Oprimido. Olha, Camila, eu juro por Deus, eu passei mal. Eu passei mal. Primeiro porque ele, assim, é horrível. Você lê porque o cara escreve de uma forma muito... Falaram que ele escreve mal, né? Mal pra caramba. Então, você lê um parágrafo, para você chegar, você entender, você tem que... Aqui, ali, como que é? Você não consegue entender. Aí, quando você chega, você entende, você fica pior ainda. Né? Porque, primeiro, tá? O que ele defende? Né? Que existe opressão, né? Sabe aquele negócio do marxismo? Tá? E a opressão é tudo, tá? Os pais oprimem os filhos, os brancos oprimem as pessoas assim, nem sei como pode falar, né? Porque hoje em dia, depende do termo que você usa, você pode ser criminalizada. É preto agora. Preto, tá. Branco com preto, depois mulher com homem, rico com pobre. Então, tudo existe opressão, opressão, opressão. Aí o aluno chega e fala assim, pô, meu pai é homem. Opa, meu pai é branco. Meu pai é de classe média alta. Epa, ele é um opressor. Falei assim, então... Comecei a entender por que vários assim, jovens começaram a tratar mal os pais. Né? Complicado. Outra questão, ele assim, defende, deixa eu ver, que os estudantes, tá? Eles aprendem por si.
Não precisa de um professor ensinando. Tá? Assim. Então, a hierarquia entre o professor e o aluno acabou. Tanto é que se você... Qual que é o problema dos professores? Eles não podem dar bronca, eles não podem corrigir. Né? Então, eu conheço muitos professores que tiveram problemas sérios. Conheço alguns que falaram assim, olha, eu não morri por milagre. Tá? E agressão de alunos. E pergunta se os alunos foram punidos. No máximo, eles foram transferidos para outra escola. Tá? Hoje em dia, o professor chega e dá bronca, aí os pais chegam e dão bronca para o professor, porque deu bronca para o filhinho. Ô, Pro, mas a gente também está correndo um certo perigo com a nova diretriz, não tá? A senhora falou que tá assim, ó, assustadora. O que tem nessa diretriz de tão assustador? Bom, porque na verdade, tá? Eles estão querendo... tem 2 projetos de lei, na verdade ainda não está aprovado, e a gente está correndo atrás, assim, estamos fazendo várias audiências públicas no Brasil inteiro para conscientizar a sociedade. Porque existe um projeto de lei do Flávio Armas, 235 de 2019, tá? E aí, quando a gente chega e lê, se a gente não conhece muito, a gente fala, mas é tão bom, né, esse projeto, tudo tal. Mas tem umas armadilhas, assim, que é o seguinte, tá? Atualmente, tem essa questão da diretriz educacional, está dividido em uma parte para o federal, como que é? O estadual, municipal e o federal. Tá? Mas só que aí não, aí eles vão tirar isso aqui, eles vão implantar. Na verdade, existe o Sistema Nacional de Educação, tá? Mas eles vão modificar. E esse Sistema Nacional de Educação, eles vão controlar tudo. Entendeu? Eles vão poder fazer assim. E uma vez, se isso for aprovado, o que o Estado, o prefeito, o vereador, o governador, os diretores vão poder fazer? Obedecer. Tá? Assim, é uma comissão intergestora, tripartite, né? Que vão ser formadas por 15 pessoas. 5 pessoas, uma do Ministério de Educação, não, uma do Ministério da Economia e 4 da Educação. Entendeu? Mas só que isso não é tão grave. O mais grave é que as outras 10 pessoas vão ser de sindicatos. Tá? 5 pessoas vão representar todos os estados e Distrito Federal. Tá? São 5 de sindicato. E eu acho que é. E outras 5 pessoas vão representar todos os municípios. 5.000, não sei quantos municípios do Brasil. 5 pessoas. Tá? Com detalhe, quem desobedecer, tá? Eles podem sofrer sanção administrativa, civil e penal. Legal, né? Então, se de repente essa comissão fala assim, agora em diante, tá? Português vai ser substituído pela linguagem neutra. Aí, se o diretor fala assim, não, na minha escola, não. Aí, assim, ele vai ter que obedecer, porque eles vão poder receber sanção.
administrativo, civil e penal. Olha que grave. Se ele chegar e falar assim... e outra coisa, tem o Plano Nacional de Educação, né? Que eles falam assim, não, mas conteúdo, assim, não precisa aprender português, não precisa aprender matemática, não. Para que você vai chegar e saber ler e escrever? Né? Vamos usar um método, né? Que é inclusive chamado método global, né? Que você chega, em vez de você usar o lado do raciocínio, aquela segunda via que eu falei, tá? Que você vai conseguir entender o que você está lendo, eles usam um método chamado global, que é assim, em vez de você chegar e explicar A, B mais A é Bá, T mais A é Tá, então, Bá, Tá, Tá. Aí você chega, você entende muito bem o que é, o que significa aquela palavra, tá? Agora, o método global, não. Ele chega e começa com uma palavra inteira, por exemplo, tijolo, né? Aí vai chegar e vai ter a figura do tijolo. Além de você chegar, você não falar que, ó, essa palavra é assim, é a sílaba, tal. Não, vai jogar tudo só. Então, quem vai conseguir identificar as letras e as sílabas, né? E, além disso, logo depois já vai ter uma frase inteira. Por exemplo, meu pai é pedreiro, trabalha com tijolo. Com contexto, com uma crítica. Opa! Pedreiro? Então, ele ganha pouco. Olha a opressão. Patrão! Entendeu? Então, assim, eu não tenho conhecimento, mas assim, meus colegas falaram que até na matemática eles fazem isso. Eles falam que é importante os alunos se conscientizarem da opressão, tá? Agora, uma dúvida. Se o aluno não sabe nem ler e escrever direito, ele vai aprender muito, né? Ele vai conseguir analisar as coisas. E, detalhe importantíssimo que eu esqueci, que está no livrinho lá do senhor Paulo Freire, que verdade não importa. Que a verdade é a praxis. Então, assim, você... Desculpa, professora, a verdade é o quê? Tipo, opcional? É a minha verdade? Não, a verdade é você lutar contra essa tal opressão. Ou seja... Mesmo que eu tenha que mentir. Não, sim, tá? Assim, custe o que custar. Custe o que custar. Sabe, assim, eles chegam e idolatram Che Guevara? Que maravilha! Então, por exemplo, se uma mulher denunciar alguém falsamente, inventar um abuso, é verdade porque o homem branco hétero é opressor. Tá? Então, por exemplo, eu achava interessante não, né? Mas alguma coisa, assim, eu ficava assim, que nem lá na pandemia, né? Eles falavam, tem que ficar dentro, não pode sair de casa, não sei o quê. Aí depois pegavam aquele repórter que falou que não podia sair, andando no calçadão do Copacabana, não sei o quê, o outro jogando futebol. E assim, falei assim, mas por que as pessoas da esquerda não ficam indignadas com isso? E aquilo ficou assim, sabe? Por quê? Por quê, né? Aí depois eu entendi que eles não se importam com a verdade. Hipocrisia para eles é normal. O que importa é a luta deles contra essa tal opressão que, na verdade, eles não sabem nem o que é. Né? Lembra? Eles chegam
E eles são... E a forma de ensino, né, o socioconstrutivismo, que é utilizado na grande maioria das escolas, faz o quê? Ele beneficia muito a primeira via, ativa de uma forma intensa. E ele chega... Porque, já pensou? A criança chega e entra numa escola e o professor fala sobre uma opressão que você tem que lutar com tudo. Imaginar o grau de emoção. O que vai provocar na criança? Opa. Né? Então, ativação muito intensa da emoção vai enviar razão. Então, imagina, você chega e tem todo esse processo, assim, ela é feita justamente para isso, para você chegar e você não desenvolver o raciocínio. Se você chega, você não pode ensinar o aluno a ler e escrever de uma forma que é adequada, né? Vai fazer com que a pessoa consiga ler de uma forma clara. Você não pode aprender a ler, a fazer conta. Eu acho que na última exame, né, que é PISA, que é internacional, eu acho que o Brasil, assim, 73% dos alunos de 15 anos do Brasil não sabem fazer cálculos básicos de matemática. Bom, né? Entendeu? E eles votam, né, Pro? Vão votar. Vão votar. Vão votar. E ai de você, se você chegar a falar mal. Porque é preconceito linguístico, né? Não, não é preconceito linguístico. Porque, por exemplo, né, quando eles são induzidos, né, eles são, como que fala, adestrados a agirem. Porque, por exemplo, né, lembra que quando a pessoa chega e processa, a primeira via vai do tálamo para a amígdala. Então, vai ter a análise emocional. E aí, o que aconteceu? Na pandemia, né, a mídia toda ela chegou e falou mal do Bolsonaro, bolsonaristas, que a gente era genocidas, terraplanistas, que não sei o quê, tarari. Mas aí, fora a questão da questão da morte, das vacinas, tudo tal. Então, o peso emocional é muito intenso. Aí, quando a pessoa chega e associa, tá? As pessoas que chegam que não aceitam, que questionam, eles falam assim, não, mas esse é um genocida, fascista, genocida, não sei o quê. E aquilo fica impregnado no cérebro da pessoa. Então, toda vez que fala algo relacionado, aquela emoção é ativada de uma forma intensa. Então, mesmo que seja uma pessoa extremamente inteligente, tá? Se chegou e passou por essa lavagem cerebral, esse condicionamento, ela vai chegar e alguém vai falar Bolsonaro, putz, aí ele não quer nem discutir. São poucas as pessoas que conseguem discutir, né? Que nem eu lembro que teve uma vez na questão da vacina, né? Eu tenho uma doença autoimune, Hashimoto, doença de Hashimoto. Então, na época da vacina, eu consegui atestado falando que eu não poderia tomar. E assim, tava uma discussão enorme, e eu coloquei em todos os grupos que eu participava. Falei assim, olha, gente, é o seguinte, tá? Eu tenho doença autoimune, eu não posso tomar vacina, mas eu juro por Deus, se alguém chegar e conseguir, né, provar para mim que se eu chegar e tomar vacina, eu vou ajudar as pessoas,
né? Nessa questão de imunização, tá? Eu juro que eu tomo. Só uma pessoa tentou, que ela era minha aluna, ela estava fazendo física lá na USP, né? Ela falou, Márcia, eu vou te explicar. Né? E ela chegou e começou a explicar com cálculo, como que é? Esqueci o nome. Quando você chega, você faz... tem uma disciplina que você faz... esqueci, depois eu lembro. Mas, e ela começou a explicar, e como eu já tenho uma noção, eu cheguei e rebati. Chegou uma hora, ela falou assim, Pro, você tem razão. Tá? Foi a única pessoa que chegou e tentou explicar por que eu deveria tomar vacina. Mas garanto que depois disso, muitas pessoas ficaram com muito mais raiva de mim. Né? Então, assim, é bem complicado, porque você chega, você mostra uma coisa lógica, e a pessoa, em vez de chegar e conseguir e acessar a área cerebral, onde você chega, você vai questionar, você vai mudar o seu comportamento, não, a reação é automática. E além de ser automática, o grau de emoção que eles vão ter é forte. Então, aí eu até cheguei e falei para as pessoas assim, olha, depois que eu entendi, falei assim, em vez de ficar insistindo, eu mudei de tática, tá? Quando chega e existe uma discussão e a pessoa começa a chegar e agredir de uma forma verbal, assim, graças a Deus nunca tive agressão física, né? Mas agressão verbal foi direto e reto. E assim, eu, em vez de chegar e tentar questionar, eu falo assim, olha o seu... Você notou o seu comportamento? Né? Olha só, por que você tem que ficar dessa forma? Aí a pessoa fica meio assim, né? Mas não adianta, se eu chegasse e falasse de novo, a pessoa ia chegar e voltar à discussão, né? Então eu falo assim, olha, no momento você não vai conseguir entender, mas a verdade tarda, mas não falha, né? Então, daqui a algum tempo você vai entender que o que você não está conseguindo questionar, não está conseguindo raciocinar a respeito disso. Tá? Então, e depois você vai entender. Então, eu não fico batendo porque eu sei que vai ser assim, sabe? Poucas pessoas conseguem entender. Quando eu vejo que a pessoa tem a possibilidade de chegar e acessar essa parte de raciocínio, aí eu tento. Tá? Tanto é que tem duas pessoas, né, que eu conversei, são pessoas extremamente inteligentes, formadas nas melhores universidades do Brasil, tá? Que elas chegaram a ponto de falar isso. Ó. Eu não tenho como contra-argumentar todas as suas explicações, mas não adianta, eu não vou mudar de lado. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, como é que pode? São pessoas tão inteligentes, né? Aí, hoje em dia eu entendo. Por quê? Porque se você chegar e você tentar falar alguma coisa que não seja do lado deles, eles vão tomar uma repreensão enorme, né? Por exemplo, eu tenho um artigo prontinho que fala sobre toda essa questão da emoção, da razão, todo esse ponto, assim, o artigo está prontinho, né? E eu percebi que os meus colegas não queriam de jeito nenhum publicar esse trabalho do jeito que estava. Por quê? Senão eles iriam ser cancelados.
pelo meio do meio científico, né? Gente, a gente está assim lutando com um sistema muito forte, tá? Pro, tá acontecendo um emburrecimento programado através da música e da educação deficitária? Oh, totalmente, totalmente. E assim, não é de hoje não, tá? Porque assim, existem várias teorias, eu não vou lembrar o nome dos teóricos, né? Porque eu tenho problema de lembrar de nome, assim, já tinha dificuldade, agora com a idade já fica pior ainda, né? Mas, assim, nessas aulas, eles explicam, tá? O Hegel, começa com o Hegel, depois tem deixa eu ver. Então, são décadas que eles entenderam que a melhor forma de você chegar, você conseguir dominar a população, né, através de armas, tá? Por quê? Você tem que matar e não dá certo, tá? Aí eles entenderam que se você chegar e você começar a mudar a educação, a emburrecer as pessoas, a usar arte para que a pessoa chegue e comece a ser idiota útil. Porque a arte, né, como a gente viu na questão da emoção, tem toda a capacidade de chegar e você influenciar tanto na questão comportamental, na questão racional, na capacidade cognitiva. Entendeu? Então, fica fácil de você chegar e você domesticar as pessoas. Tá? E eles têm usado de uma forma assim, olha, com muito sucesso até então. Tá? E a gente está tentando mudar, né, impedir que isso seja levado até as últimas consequências. Por isso, professora, que o QI do brasileiro cai cada ano mais, porque é a primeira geração mais burra que a anterior, a geração Z. Isso a gente percebe através das redes sociais. Um português horrível, uma ortografia pior ainda, zero interpretação de texto, até de vídeo. Os caras não conseguem interpretar um vídeo. Imagina um texto. É por conta dessa estrutura que eles fizeram que o QI está caindo, ou porque o brasileiro realmente não gosta de ler, não gosta de se instruir, tá nem aí? Tudo programado, tudo programado, tá? Então, eles fizeram um trabalho assim que, olha, para a gente desfazer todo esse processo, vamos ter que trabalhar muito, né? Porque não é a primeira geração, tá? Os professores já estão assim. Então, se você chegar e você fizer um levantamento dos teóricos na educação que são mais assim, estudados, são pessoas assim, Paulo Freire, esqueci o nome, Saviani, acho que é Saviani, são pessoas que são desse lado. Então, quando você chega, você vai fazer mestrado, doutorado, hoje em dia, na educação, se você chegar e você mostrar que você vai tentar questionar, você não vai estar na linha deles, você vai sofrer muito, assim, vai ser muito difícil, tá? A chance de você chegar e você conseguir um trabalho reconhecido é bem pequeno. Então, professora, isso também está atingindo as faculdades, né? Porque eu vejo, como eu tô toda hora no Instagram, porque eu gravo vídeo, corto vídeo e tudo, eu tô ali lendo os comentários, eu comento em outros posts também, e eu percebo gente, por exemplo, eu sou psicanalista, e aí vem alguém, porque eu sou psicóloga, e comenta umas bobagens que você fala, gente, da onde que tu tirou isso? Porque isso não existe em literatura nenhuma. Não é Winnicott, não é Jung, não é Lacan, não é Freud. Tu percebe que não houve uma compreensão daquilo que foi ensinado.
na faculdade, coisa básica, coisa teórica. Não foi absorvido. E essa pessoa atende outras pessoas, seja médico, seja advogado, tudo. Como é que fica a nossa questão enquanto cidadão que depende desses profissionais? Bom, se não fizermos nada, tem médicos que são analfabetos funcionais. Soube de um caso de uma R3, né? Terceiro ano da residência de cirurgia cardíaca, que é analfabeta funcional. Imagina a sua mãe ou alguém da sua família ou seu amigo passando por cirurgia cardíaca com essa pessoa. Outro dia, teve uma vez que a gente estava lendo uma notícia onde o FRJ, tá? Federal do Rio de Janeiro, é considerada a terceira melhor universidade do Brasil. Tá? Então, eles decidiram mudar o conteúdo de cálculo dos cursos de engenharia, porque os alunos não estão conseguindo passar nessas disciplinas, entendeu? Então, sem cálculo. Meu amigo, que é engenheiro, quando ele soube disso, ele ficou assim, indignado, falou assim, gente, como que isso pode acontecer? Qual será o nosso futuro? Tá? Então, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que mudar. E, assim, uma das coisas assim, que eu tenho percebido é que com o nosso grupo, junto com os outros grupos, assim, aos poucos, a gente está conseguindo fazer com que as pessoas tenham consciência dessa importância. Né? Porque olha, eu falo, o Bolsonaro pode voltar amanhã. Tá? Agora, se a gente chegar e não mudar a educação, não tem futuro. Se aquele PLP do Flávio Armas, mudando o Sistema Nacional de Educação, se aquele Plano Nacional de Educação for aprovado, 2614 de 2024, for aprovado, sabe o que vai acontecer? As pessoas falam, mas meus filhos vão ficar na escola particular. Não vai ter. Não vai ter escola particular, não vai ter escola confessional, não vai ter escola cívico-militar, não vai ter homeschooling. Todos os jovens serão obrigados a frequentarem as escolas. Tá? Sendo aquelas 15 pessoas que vão fazer toda... vão determinar o que vai ser ensinado. Né? Com poder de sanção. Sem contar que, se tiver vaga, tá? Os alunos vão ter que frequentar a escola desde o 0 ano, em período integral. Entendeu? É uma forma deles chegarem e realmente conseguirem o totalitarismo através da educação. Vão tirar os nomes. Eu vou contar uma história para a senhora. Jogo rápido aqui para o pessoal. Eu tenho o Matheus, que é autista, a senhora sabe, né? Uhum. Ele é não verbal e não desfralda. Qual que era a minha ideia? Mandei ele para a escola só a partir dos 4 anos, para ver se eu conseguia alguma coisa dele verbalizar ou desfraldar, porque a ideia de ter uma criança com fralda que não fala numa escola não me agrada. A questão é que eu fui gentilmente avisada que, se ele não fosse para a escola a partir dos 3 anos, eu seria notificada via conselho tutelar. E eu consegui enrolar isso até 3 anos e meio. Quando bateu 3 anos e meio, eu não tive o que fazer. Ele meio que foi matriculado na escola. Entendeu? Vai ficar nessa escola, ponto. E aí, inclusive, vem uma perua para pegar ele, para ter certeza de que ele vai para a escola. E quando ele falta, eles me ligam. É mais ou menos isso que vão fazer a partir dos 0 anos, professora? A partir de 0 anos. E meu filho ainda não fala, só para deixar claro, né? Não fala e nem desfraldou. Então, porque, assim, e o pior é que, por exemplo, né, eu tenho uma amiga que ela faz
Fórum, acho que municipal de educação infantil, né? E ela falou assim, olha, que é proibido ensinar letras nas escolas infantis naquela região. Foi proibido. Tá? Se o professor chegar e mostrar a letra M, falar que é a letra M, não pode. Mostrar o número 1, ó, isso aqui é o número 1, não pode. Você vai entender por que não pode? Quer dizer, o professor não tem autonomia. Né? Então, a gente entendendo o que está acontecendo, a gente consegue realmente entender que é um projeto, eles estão fazendo de uma forma bem assim, sabe o que eles querem. Porque às vezes a gente fica falando, não, mas se a gente chegar e não sei o quê, eles têm que entender. Eles não querem, eles estão entendendo. E é justamente isso que eles querem. Tá? Então, enquanto a gente não entender esse problema, a gente não tem como mudar. Porque se você chega e você fala com os professores, tá? A maioria entende isso. Né? Eu lembro que teve uma vez que teve um congresso municipal de educação. E eu fui assistir 2 palestras sobre letramento. Aí eu cheguei e fiz uma pergunta básica. Escuta, será que não tem coisa errada aí? Porque 50% dos alunos que terminam ensino fundamental, isso em 22, hoje deve estar pior, são analfabetos funcionais, no mínimo. Aí qual era a resposta dela? Ah, mas é que não está ensinando direito, não está usando o método certo. Mas, um pequeno detalhe, não pode usar o método certo. Né? Existem pessoas, professores, que foram afastadas porque queriam usar o método silábico, fônico, que são realmente adequados. Tá? Então, e quantos professores falaram para mim, olha, Márcia, eu ensino escondido. Porque se souberem, eles me tiram. Entendeu? Então, aí você vai chegar e você vai achar que, ai, coitadinhas, a gente tem que avisar que está errado? Não, eles têm plena consciência, é mesmo justamente isso que eles querem. Tá? Agora, como que a gente vai reverter essa situação, que é o problema? É isso que eu ia perguntar para a senhora, né? Caminhando para o final, já estou segurando a senhora 1h10, sem ajudar ainda, né? A senhora só que está fazendo, até peço desculpa, mas eu estou muito entretida no que a senhora está falando. Estou aqui lamentando e prestando atenção, até nem como profissional, mas como mãe de 3, né? Como é que reverte isso? Se não tem como reverter, o que a gente pode fazer em casa para não afetar tanto eles? Então, na verdade, não tem como, assim, primeira coisa, tá? É a gente chegar e impedir que esses projetos sejam aprovados, tá? Então, por isso que a gente está fazendo as audiências públicas, e assim, é impressionante, a gente vai, que nem nós fomos para a LESP, né? Visitamos vários gabinetes, e a maioria dos gabinetes não tinha a mínima ideia do que a gente estava falando. E eles ficavam assustados. Nossa, é verdade? Eu falei, é verdade. Tá? E a gente chega, leva o projeto, mostra onde que está, explica, ó, esse termo indica isso, esse aqui. Aí eles falam, isso é verdade. Né? Então, primeiro, os políticos não estão sabendo, então a gente tem que falar para os políticos. Aí, muitas vezes, eles falam assim, mas não adianta, porque são deputados federais que vão votar. O que adianta a gente chegar e procurar os vereadores, procurar os deputados estaduais? Adianta, porque eles são as bases. Todos eles têm contato com os deputados federais. Tem a base,
Tá? Então, através dos vereadores e dos deputados, a gente consegue manter a comunicação. A gente tem, assim, o que pode ser modificado nesses projetos, tá? Os professores, assim, que realmente têm um conhecimento profundo dessas questões, já fizeram um trabalho bem profundo, rigoroso, tá? E mostram quais seriam as alternativas, tá? Porque a gente tem que ver quais são as prioridades. E a prioridade é não assim, impedir que esses 2 projetos sejam aprovados do jeito que está. A gente tem que fazer com que os municípios e os estados mantenham a autonomia, tá? Que a gente não seja, a diretriz seja definida por essas 15 pessoas, tá? Os professores também têm que ter autonomia. A gente tem, depois que a gente conseguir, assim, impedir a aprovação desses projetos, a gente tem que chegar e mudar o conteúdo, tá? E parar com esse socioconstrutivismo, tá? Só que quem manda é um grupo, acho que, se não me engano, é o Conselho Nacional de Educação, MEC, né? Então, eles mandam e as escolas têm que obedecer, tá? Então, a gente vai ter que achar uma forma de mudar isso, né? Para que os professores possam usar materiais que sejam adequados. Então, a gente está investigando, está correndo atrás, tal. E outra, né? A gente tem que, principalmente, impedir a aprovação desses projetos para que as escolas particulares, cívico-militares e confessionais e homeschooling não sejam proibidos. Tá? Porque ainda é uma válvula de escape. Tá? Mas só que a gente tem que dar um jeito para mudar no território brasileiro inteiro. Porque, assim, esses métodos foram usados em outros países. Tá? E muitos países foram proibidos. Porque perceberam que quando começou a usar esses métodos, assim, a qualidade do aprendizado dos alunos assim, despencou. Pof! Tá? Assim, então não pode usar. E foram proibidos. Tá? Esses países proibiram esse tipo de... essa teoria, né, do construtivismo, assim. Tá? Porque parte de você chegar e você socializar, perfeito. Mas só que você não tem que socializar achando que tem sempre aquele, como que é? Oprimido, opressor, não sei o que, tal. Não. Tá? Que nem os alunos especiais. Eles têm que ter uma atenção especial. Tá? Não é que você vai chegar... Primeiro que eles colocam os alunos especiais nas escolas normais sem condições para que esse aluno especial possa aprender. Né? Então, o que acontece? Acaba atrapalhando. O aluno não aprende, o aluno especial não aprende e acaba atrapalhando também o desempenho dos outros alunos. Tá? O professor fica desesperado, porque ele não tem como chegar e dar conta de tantas coisas. Né? É lógico, aqueles professores que só estão lá para... não se importam com isso, não vão se preocupar muito. Mas existem vários professores que se preocupam mesmo. Tá? Outro dia eu estava conversando com um que falou assim, olha, eu não sei como eu não desisti até hoje. Né? Porque são tantos problemas, mas eu nasci para isso. Eu não consigo fazer outra coisa. Eu quero ensinar os alunos. Então, e outra, tá? Existem vários professores que são conservadores, que entendem o nosso lado, mas eles se escondem de uma forma, porque se caso
os colegas entenderem que eles são conservadores, ou que, sim, eles vão sofrer uma pressão enorme. Isso porque eu conversei com várias pessoas que sofreram isso. Então, não tem como chegar e falar assim, mentira. Não, não é mentira, não. Né? Então, olha, assim, a podridão é tão grande, eu falo assim, gente, às vezes eu fico pensando, falo assim, mas a gente não pode desesperar, a gente não pode, assim, desistir. Desistir não é uma opção, porque se a gente desistir, o que vai acontecer? E é justamente o que eles querem. A senhora tem tempo só para mais uma? Eu juro por Deus que eu paro e é a última, juro. Tranquilo. A senhora, como professora, doutorada, já mexe com sala de aula e tudo. Eu sou uma pessoa que eu luto por salas especiais para alunos que precisam de um espaço especial. Eu vou citar um exemplo. O meu filho do meio, ele tem sequelas de falta de oxigenação na hora do parto. Ele é disléxico, ele tem problema motor, problema cognitivo, ele tem atraso cognitivo, ele tem 9 anos, vai fazer 10, mas desenvolvimento de 6. Ou seja, ele está numa sala de aula regular, sem professora de apoio, porque não tem para todo mundo professor de apoio. A professora ela tem que abaixar a qualidade do ensino para conseguir atingir o meu filho e ainda dar uma prova especial, ou seja, prejudica os outros alunos. Eu sou uma pessoa consciente, eu não sou uma mãe mongolona, eu sei que prejudica na aprendizagem de outros alunos. Já o meu caçula é autista nível 3 não verbal, que fica também numa sala mista, ou seja, muito barulho, às vezes tem que separar ele. Para comer, ele quer comer separado. Ele empilha os brinquedos, então tem que ser uma outra coisa para ele não atrapalhar a brincadeira, o desenvolvimento motor dos outros alunos de 3 anos. Eu defendo uma sala especial para eles. Uma professora especial, com iguais a ele que sociabilize na educação física, que vai aprender o motor, que é uma aula extremamente importante, que a educação física devia ter mais do que uma vez por semana, no intervalo, na aula de artes, aulas que desenvolvam mais o motor. Agora, a aprendizagem, aprendizagem português, matemática, eu defendo uma sala separada. Como a senhora vê isso na qualidade de professora? Eu não entendi, a gente realmente precisa, tá? Porque eu sou professora, mas eu sou professora de música, de piano, né? Então, ela envolve várias questões. Então, a gente percebe, assim, que cada aluno tem uma característica diferente, tá? Então, se você chega, por exemplo, eu tinha 4 alunos que são irmãos e primos entre si, né? E, assim, idades parecidas, tá? E você vê que, mesmo sendo da mesma família, tá? Cada um tem facilidades e dificuldades diferentes. Se eu chegar e der a mesma forma de ensino, alguns vão se dar bem, outros não. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é aposentada agora, mas ela deu muito tempo aula para autistas. Né? E ela defende, fala assim, não, tem que ter sala especial, a gente tem que trabalhar de uma forma diferente. Né? Eu tenho uma outra amiga, né, que ela também tem filhos autistas. Tá? Ele também era não verbal. E ela conseguiu, através da pesquisa dela, né, fazer com que ele conseguisse se alfabetizar e falar de uma forma simultânea. Eu não lembro, acho que com 5 anos ele começou assim, a aprender a ler e começou a falar. Entendeu? Então, se você chegar e você não tiver uma forma de ensino adequado, tá? A qualidade do aprendizado pode cair muito. Né? Agora, se você chegar, você tiver adequado, pode, assim, aumentar de uma forma, assim, surpreendente. Tá? Porque, por exemplo, autistas, né?
Autistas, tem muitos autistas que eles são, têm problemas básicos em algumas funções, e outras funções, eles são gênios. Então, será que se a gente chegar e conseguir entender a característica desse aluno e conseguir dar um ensino adequado, talvez a gente chegue e provoque, que consiga fazer com que ele se torne um gênio. Né? Então, esse é o problema. Tá? Quando eles chegaram, e eu lembro que quando eles realmente falaram que os alunos especiais tinham que frequentar as salas de aula, assim, normais, tá? Houve uma discussão enorme. E a gente também discute muito essa questão. Tá? E a gente entende realmente que as pessoas que são especiais precisam de um ensino, um aprendizado especial. Tá? E se você chega, o professor já está com muitas coisas para fazer. Né? Geralmente tem muita gente que fala, mas professor, chega, tem não sei quantos meses de não sei, mas tem que chegar e tem que preparar a aula, você chega, você tem que ter as provas, corrigir a prova, você chega, você tem que um monte de coisas, tá? E tem toda aquela questão da falta de disciplina dos alunos. Tal. Então, outro dia eu estava assistindo um vídeo, né? E era assim, os alunos falando, professora, o que tem que fazer? A professora, página 45 de não sei o que de português. Professora, não sei o que é para a gente fazer? Ela repetia 5, 6 vezes, né? E os alunos continuavam perguntando, né? Aí eu cheguei e falei assim, nossa, gente, que horror, né? Aí a minha amiga chegou, que ela é professora, né, lá do Rio, ela falou assim, mas é assim mesmo. Eu falei assim, como assim? Né? Não conseguiam saber que página que tinha que abrir, né? E o professor repetia, e não conseguia, os alunos não conseguiam entender. Então, está nesse nível, gente. Tá? Olha, eles estão fazendo de tudo para atrapalhar o máximo possível. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho muito estruturado, né? Primeiro, impedir essa aprovação do sistema desses 2 projetos, tá? A gente está tentando entender como que a gente pode reverter. A gente entende que a questão da alfabetização é também importantíssimo, tá? Porque uma vez que a pessoa chega e consegue ler, tá? Ele vai poder aprender. E o fato da pessoa não conseguir entender, vai fazer o quê? Vai fazer que a pessoa se desinteresse do estudo, né? Se você chega, você não está aprendendo, você está passando de ano, tá? Você não vai entender o que o professor está falando. E aí, o que você vai acontecer? Você vai prestar atenção no que ele está fazendo? Vai ficar não sei quantas horas ouvindo uma pessoa que você não está entendendo nada? Entendeu? Então vai distrair, vai conversar, vai atrapalhar, aí começa a ficar chateado, e começa a agressão, não sei o quê. Então, é tudo uma bola de neve. Então, o que a gente entende? Tá? Alfabetização. Né? Trabalhar o entendimento da matemática. Parte lógica, fundamental. Né? Mas só que a gente tem que ir um degrau de cada vez. Não pode ser, assim, tentar fazer algo que, se você chegar, você extrapolar a capacidade do aluno, em vez de você chegar e você conseguir um resultado bom, você vai travá-lo. Tá? Então, a gente tem que ter, assim, um método para fazer com que a pessoa consiga progredir. Né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela chegou e tem um método que faz com que realmente consiga desenvolver essa parte,
né? Então, estamos procurando, estamos estudando, estamos trabalhando, estamos pesquisando, para ver se a gente encontra um meio de, aos poucos, conseguir consertar o estrago que eles fizeram. E a sobrecarga dos professores também, que tem que, com essa inclusão, a meu ver, burra, né? Porque. Não é burra, não. É programada. É programada, isso, para atrapalhar mesmo, para ninguém aprender nada, né? Porque existe a inclusão, que tu inclui de fato a pessoa, e existe o depósito, joga ali, tu que lute, que tu recebe salário para isso. Como é que fica também a exaustão dos professores, a violência que eles sofrem de alunos atípicos e típicos, sofrem dos pais também? Como é que fica o professor nessa situação? Olha, é complicadíssimo, tá? Porque a gente está conversando, eu tenho muitos amigos que são professores, a gente está conversando, tentando falar, porque a maioria dos professores não quer nem conversar. Tá? O medo deles é tão grande. E assim, os que falam em quantidade de professores com depressão, com burnout, e até vários casos de suicídio, gente. Sabe? E assim, sem contar os professores que acabam desistindo. Isso, as pessoas que realmente querem ensinar, tá? E não aguentam a pressão, muitos deles acabam desistindo. Então, o que acontece? Além de todos esses problemas, a qualidade do nível dos professores cai também, né? Então, e outra coisa, né? As pessoas ficam tão, assim, com medo que, além do que assim, passam nas escolas, além da pressão, né? Você não tem resultado, tá? Então, muito desestimulante, né? Às vezes, os professores que querem fazer algo que realmente ajude os alunos, eles são, assim, em vez de serem elogiados, eles falam assim, não, são repreendidos. Tá? Eu não sei, imagina, né? Você chega, você quer fazer algo e cada vez mais o governo faz com que você tenha mais problemas e mais problemas. Tá? E outra, né? Outro dia eu estava ouvindo um caso de um aluno que quase matou um professor. Tá? O professor saiu com o braço quebrado. E assim, o aluno, assim, o único problema que ele teve é que ele foi transferido da escola, porque ele não pode nem ser, como que fala? Expulso. Entendeu? Então, a gente tem que mudar tudo. A gente tem que mudar toda a estrutura para poder fazer alguma coisa. E uma hora, primeiro, impedir que eles se impeçam da gente fazer alguma coisa. Né? Que a gente tenha, assim, autonomia para fazer mudanças. Porque agora não, é de cima para baixo. E eles têm toda a autoridade. E como a maioria das pessoas que estão trabalhando na educação já foram doutrinadas, é difícil, tá? Mas uma coisa é certa, mesmo os professores que são de esquerda estão reclamando da situação. Tá bem difícil para eles também. Pro, gente, eu pedi para a senhora 1 hora, já estamos 1h30. Então, eu vou liberar a senhora, professora. Tá, muito obrigada. Muito obrigada, tá? E muito obrigada pela oportunidade mesmo, porque são coisas que, se a gente... É o valor maior de um país, são os jovens, é o nosso futuro, né? Então, se a gente chegar e não conseguir consertar essa parte, não adianta. Que as pessoas precisam entender que o jovem de hoje, negligenciado, vai ser o deputado de amanhã.
E eles deputado, médico, engenheiro, né? E vão cuidar, vão ser pediatras, vão ser a nossa família na mão de chimpanzés, porque o chimpanzé tem QI 87, mais ou menos. Mas a média do brasileiro é 83, tá? Então, já está abaixo do chimpanzé. Gente, rir para não chorar, né? É perigoso, é melhor entregar os nossos filhos na mão de um chimpanzé. Olha o nível que a gente chegou. Então, vamos abrir o olho, vamos prestar atenção, vamos começar a focar e lutar por aquilo que interessa para nós, que é o futuro dos jovens. Pode não ser teu filho, mas ele vai cuidar do teu filho amanhã. Com certeza. Tá? Pro, mais uma vez, muito, muito obrigada por esse tempo, por toda a sua explicação, paciência, pela aula. Muito obrigada pela aula grátis que a senhora deu hoje. Imagina, obrigada pela oportunidade, né? Que a gente está realmente desesperado para poder falar para as pessoas. Gente, acorda! Gente, acorda. O negócio está difícil. Vamos se organizar aí. Então, quem é de São Paulo, espero vocês na LESP dia? Na 20 de agosto. Dia 20 de agosto. Às 19 horas. Eu só tenho que ver qual que é, porque são, acho que 3 plenários, eu tenho, não sei se é Kobayashi, eu tenho que ver direitinho, tá? Mas tá? Depois, assim, eu passo para vocês, se você puder falar, sim, e divulgar sobre essa questão, tá? E tem uns professores que vão mostrar que realmente é tudo programado, né? E não é de hoje, não, tá? Não, estaremos lá. A TVD estará lá, inclusive, com audiovisual cobrindo para que as pessoas vejam de fato o que está acontecendo. Professora, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Tá. Pessoal, então é isso. Fiquem todos com Deus. A gente se encontra amanhã, nesse mesmo horário. Muito obrigada. Tá, tchau.